de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à beira pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca disto, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E não vou continuar lendo, mas queria chamar a atenção no versículo 44.
Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém. Quando nós falamos de oração, nós ontem falamos e desde a tarde falamos sobre oração é busca de intimidade. Oração é a busca, é o clamor do coração do homem por causa da identidade que ficou perdida, do relacionamento que ficou quebrado com Deus pelo pecado. Mas este ardor, esse desejo, esta busca está no coração de todo homem, como se fosse a saudade que nós temos de Deus. Aqui nós temos um exemplo. Falamos ontem, ouvimos quando Jesus disse: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, hipócrita também ora. Só que o hipócrita ora para ser aplaudido, para ser reconhecido, para todo mundo admirá-lo, como ele ora bonito, como ele usa palavras maravilhosas. Quer dizer, aquela pessoa que quer ser admirada pela sua cultura, pela sua fluência, pela sua oratória, pela sua retórica. Então Jesus Cristo disse, ele já recebeu o que ele precisava. Ele queria a admiração do povo, já recebeu. Então essa é a oração do hipócrita. Mas hoje nós vamos falar sobre a oração do ímpio e a oração do Filho de Deus. Aqui nós temos um homem, Cornélio. A Bíblia diz que ele era centurião da corte chamada italiana. Este homem era piedoso e era temente a Deus. Você conhece pessoas assim? Quantas vezes eu tenho ouvido de pessoas dizerem: irmã, mas a minha avó, com certeza ela foi para o céu, porque ela era tão piedosa, porque ela era tão boa, ela dava esmola, ela ajudava os outros, ela era boa. Eu fico olhando para aquela pessoa com pena, mas eu digo: salvação só em Jesus Cristo. O homem pode ser piedoso sem ser salvo por Jesus Cristo, porque essa piedade é uma piedade natural, que está inserida por nós, que não foi estragada pelo pecado. E essa piedade muitas vezes nos leva a adorar o sol, a adorar o mar, a adorar santinho, a adorar imagem. Isso é um dom natural. Isso não leva ninguém para a vida eterna. Este homem, se isso fosse suficiente, Deus não teria tido o trabalho que teve. Este homem, a Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo. Está vendo? Era misericordioso, era bom. Minha avózinha dava esmolas, minha avózinha fazia tudo de bom para a vizinhança. Minha avózinha não podia ver um doente que ela ia visitar, ajudava nos enterros. Minha avó. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Tudo bem, a Bíblia diz: de contínuo orava a Deus. Mas como? Ele não tinha Espírito Santo, não. Ele não era filho de Deus, não. Mas orava. Ué, o ímpio ora. E Deus ouve. Porque Deus não é surdo.
Deus ouve toda oração. Quantas pessoas passam a vida no terço, repetindo. Eu fui interno em colégio de freira, e quando eu aprontava uma, freira me botava de castigo. Qual era o castigo? Rezar terço. E a depender da gravidade do que eu fiz, era o rosário. 3 terços. E eu chegava lá, ficava, rezava Ave Maria, Santa Maria, e depois eu dizia, esta vai com uma outra, esta vai com uma outra, esta vai com uma outra. Idem. Rezava. A oração do ímpio é que nós chamamos de reza. Eu não estou falando mal de nenhuma denominação. Eu estou dizendo a realidade. A pessoa, para esse tipo de piedade, ela não precisa de Jesus nem do Espírito Santo. O homem é por natureza religioso, porque existe em cada um de nós um clamor pela adoração. Porque quando Deus pegou o barro, Deus soprou no homem o que ele tinha lá dentro. E este clamor ficou no homem. O homem vai adorar, meus irmãos. Se ele não conhece o Deus verdadeiro, ele vai adorar uma imagem, ele vai adorar o sol, ele vai adorar a lua, ele vai adorar Iemanjá, ele vai adorar o seu dinheiro, ele vai adorar a si mesmo. Eu aprendi muito de adoração, eu aprendi muito de oração com o tio Patinhas. Vocês já leram aquela revista do Pato Donald? Quem já leu? Eu também, estou de mão levantada. Tem o tio Patinhas, que é arquimilionário. E o tio Patinhas tem a Casa da Moeda dele. É um lugar assim, com tanta moeda de ouro. E tem um trampolim. E quando ele lá na casa dele, ele recebe notícia que teve um blowout num dos campos de petróleo dele, lá na Sibéria, ele entra numa depressão. Ele quer morrer. Ele fica doente. E lá vem o pato. Ele não aguenta. Ele vai, para conseguir viver, ele vai para a caixa forte dele. Chega lá na caixa forte, ele começa a sentir o cheiro do dinheiro. Ele começa a levantar, porque ele está sentindo o cheiro do dinheiro. E ele sobe naquele trampolim e ele mergulha no dinheiro. E quando ele sai de lá, ele está revigorado. Ele é um pato novo. Gente, eu aprendi adoração ali. Porque aquele dinheiro é o Deus do tio Patinhas. Ele tem um problema que afetou a vida dele. Ele busca o lugar da adoração, que é a caixa forte. Lá está o Deus dele. E ele entra no seu Deus e fica curado. É exatamente o que Jesus Cristo disse: entra no teu quarto, tua caixa forte. Orarás ao teu Pai em secreto, o teu Deus, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Você sai de lá renovado, refeito. O dinheiro é o Deus de tio Patinhas, é Mamon, e o nosso Deus é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Este homem, Cornélio, era um homem piedoso por natureza. E ele dava esmolas. Um homem misericordioso. Quando Deus estava formando você
no ventre da sua mãe, enquanto ele tecia você ali, ele distribuiu 7 dons, 7, que são os dons da graça, também chamados dons carismáticos, porque graça do grego é caris. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Todos nós nascemos com esse dom da misericórdia. Uns têm 100%, outros têm 10%. Então, tem pessoas que são misericordiosas. Não é porque ela quer ser, não, que ela nasceu assim. Foi Deus que fez. Este homem era misericordioso. E ele era piedoso. Está vendo? A Bíblia diz uma qualidade de Cornélio: de contínuo orava a Deus. Este homem de contínuo orava a Deus. Você ora de contínuo? A Bíblia diz: orai sem cessar. A sua vida tem que ter estilo de oração. O que significa? O que foi Deus, a oração dele chegava no céu. Ela batia à porta. Ela não podia entrar, porque nenhum homem entra nessa relação com Deus se não for através de Jesus. Cornélio não tinha ainda se rendido a Jesus. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Cornélio ainda não conhecia Jesus, a oração dele não chegava diante do Pai, mas o Pai ouvia. E como ele orava de contínuo, a oração ficava assim, ó, batendo. E Deus tomou providência. Mandou um anjo falar com Cornélio. Deus disse: hoje eu vou resolver esse problema. Diga para Cornélio mandar alguém chamar Simão Pedro, que está em Jope. Bem, foi na hora da oração, da hora nona, que é a oração por pecados ocultos. Ele manda chamar Pedro. Pedro vem. E Cornélio já reuniu toda a sua família e todos os seus amigos. E quando isso acontece, Simão chega lá e Cornélio, depois de explicar a ele o que aconteceu, ele diz: fizeste bem em vir agora, pois estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Essa é uma palavra que eu guardo para mim. Todas as vezes que eu vou pregar, eu fico sentada vendo as pessoas que saíram de casa depois de um dia de trabalho. Em vez de descansar e ficar em casa, vieram para cá. Gastam sua gasolina, ou vêm de carro, ou vêm de ônibus, mas elas deixam o seu conforto para vir aqui. Como que eu vou pregar abobrinha? Elas não vieram para se divertir. Elas estão me dizendo todas: estamos todos aqui, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Então eu tenho esse dever de entregar. Isso é uma coisa que ferve dentro de mim, desde que eu comecei a pregar o Evangelho. Eu tenho que entregar o que Deus mandou, não é o que eu quero.
Pedro começou a se explicar e começou a falar de Jesus. Observe, Deus não podia ter mandado um anjo lá pregar na casa de Cornélio, mas Deus não levantou anjos para pregar o evangelho. O evangelho ficou ao encargo dos discípulos. Por isso Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Porque discípulo é que forma discípulo. Discípulo é que prega o evangelho. Anjo não prega o evangelho. Uma vez eu estava pregando num congresso de evangelistas em Leicester, na Inglaterra. Fizeram um congresso grande na universidade e cada evangelista tinha 15 minutos para pregar. Eu não sou uma evangelista, estou longe de ser evangelista. Meu ministério é mestre. Mas me botaram lá. Eu disse: Senhor, só o Senhor para me ajudar a dar uma mensagem em 15 minutos, que é difícil para mim, eu sou prolixa. E eu estava num momento lá no Reino Unido que a minha figura estava bombando. E antes de mim se levantou um pastor, o nome dele é Tom McKinley, escocês, aquele típico escocês, magro, ossudo, cabelo vermelho, cheio de sarda no rosto, bem magro, evangelista. Evangelista é um povo louco e interessante, né? Aí quando ele subiu com aquelas pernas finas assim, eu não vou pregar, porque tem aqui uma mulher do Brasil, eu quero ouvir essa mulher, os meus 15 minutos eu vou dar para ela, aliás só 10, porque 5 vai ficar para mim. Vou pegar meus 5 minutos, deixo meus 10 para ela. Tudo bem, o povo, tudo bem. Eu vou contar uma parábola, ele disse. Quando Jesus chegou no céu, a parábola foi ele que inventou. E ele explicou, quando Jesus chegou no céu, os anjos todos apiaram em cima dele. Que saudade, que saudade. O Senhor ficou mais de 33 anos fora daqui, e nós sentimos saudade e tudo mais. Era anjo, era arcanjo, era querubim, serafim, tudo. Que bom que voltou. Fez aquele silêncio, passou na frente um anjão, daquele que tem a asa maior, e disse: Senhor, nós temos uma preocupação. E Jesus disse: qual? Pode falar. Seguimos todos os seus passos lá na terra, não vimos nenhum momento a providência que o Senhor tomou para que o seu evangelho seja pregado. Jesus Cristo disse: não, eu deixei tudo ao encargo dos meus discípulos. E foi um mal-estar, anjo sacudindo a asa, o outro consertando a garganta. Aí passou para frente um arcanjo, daquele brabo. Chegou diante de Jesus, consertou a voz e disse: Senhor, nos perdoe, mas tudo o que nós observamos é que seus discípulos são confusos, eles são desorganizados, eles prometem que vão fazer e não fazem. Nós queríamos saber qual o seu plano B, qual a sua decisão final. Jesus disse: olha, não tem plano B. Os meus discípulos vão pregar o meu evangelho. Eles vão fazer discípulo. Ou então, eles vão pregar o evangelho. E eles vão fazer discípulo. Aí foi assim. Ele disse: mas não se preocupe. Eu estou enviando o Espírito Santo. Então tudo bem. Agora sim, com o Espírito Santo vai. Está vendo? Por quê?
o evangelho foi entregue a nós. Não foi aos anjos, não. Porque Deus não mandou esse anjo na casa de Cornélio pregar o evangelho. Não, manda lá em Jope. Jope fica junto de Tel Aviv. Na casa de Cornélio, na casa de Simão, para trazer para Cesareia, do outro lado, Cesareia Marítima. Então, anjo não vai pregar. Esse evangelho foi entregue a nós. Quando Simão entra, começou a pregar Jesus Cristo, e a plateia ali estava na expectativa de conhecer a mensagem do evangelho. E Pedro estava pregando, um homem cheio do Espírito. A Bíblia diz no versículo 44 que o Espírito Santo não deixou Pedro terminar. A Bíblia diz que o Espírito Santo interrompeu Pedro. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Todo mundo agora se rende a Jesus Cristo. E se rendendo a Jesus Cristo, fica cheio do Espírito Santo. Aí nasce uma população de filhos de Deus. Agora, quando Cornélio orar, a oração dele não bate mais na porta, não. Entra com tudo, por quê? Porque ela vai através de Jesus Cristo. Esse é o caso da oração feita pelo Filho de Deus. É tão importante isso, que no capítulo 16 de Atos, há um momento que é um grande exemplo para nós. Olha o que está acontecendo aqui. Se você quiser, siga, porque isso é interessante. Atos 16, Lucas, eu estou dizendo Lucas, porque Lucas é que escreveu Atos. Atos é uma carta escrita por Lucas para Teófilo, o discípulo dele. Então aqui em Atos, no capítulo 16, no versículo 6, Lucas diz: e percorrida a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vamos parar aqui. Como é que o Espírito Santo impede os missionários de pregarem a palavra na Ásia? A Ásia não estava conhecendo, a Ásia toda estava precisando. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu os missionários, a turma de Paulo, a ir para lá. Foi o que eles fizeram? Defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo, não permitiu. Você já pensou? O Espírito Santo daqui não passa. Jesus Cristo daqui não passa. Olha. Coitado deles. Para o ano, em maio, nós vamos fazer isso aqui tudo. Toda essa região das viagens de Paulo. Não estou fazendo propaganda. Mas quem quiser ir, eu creio que vai ser um momento muito frutífero para todos nós. Bem, agora os pobres dos missionários estão ali. Quer ir para a Ásia, o Espírito Santo diz não. Quer ir para Bitínia? Jesus Cristo diz negativo. Ficaram lá. Para onde que nós vamos? A Bíblia diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa na Macedônia e ajuda-nos. Olhe bem, o anjo se vestiu de macedônio. Gente, eu acho que isso é o cúmulo do exagero, do cuidado de Deus. Coitado do anjo, teve que se vestir de macedônio.
e aparecer diante de Paulo. Eu digo que é o anjo chorão, porque a Bíblia diz que ele rogava: passa na Macedônia, ajuda-nos. Não era fino assim, porque era anjo. O que estava acontecendo na Macedônia? Que o Espírito Santo não deixava ir para a Ásia, Jesus Cristo não deixava ir para a Mísia. O que foi? O anjo veio para dizer: Paulo. Então Paulo entendeu que ele tinha que ir para aquele destino. Chegou à conclusão que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho ali. O que estava acontecendo ali tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa. Foram. Versículo 13 diz: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Olha aí o problema. Tinha uma porção de mulher que sábado se reunia junto ao rio para orar. Era mulher orando. E aquilo, e a oração delas batia na porta, mas não entrava. A partir de Jesus Cristo, ninguém tem acesso ao Pai, se não for através de Jesus. Essas mulheres iam para lá fazer a oração delas. E o anjo da Macedônia disse: precisa resolver isso. Você está vendo o que é que a oração faz? A oração do ímpio, que ora, que ora, que ora, que busca. Deus diz assim: buscar-me-ás, e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. O que Deus está dizendo: buscar-me-ás, e eu tomarei providências para tu me achares. Eu tomo a providência para ser achado de ti. Mas você tem que tomar a frente. Quantas vezes eu me lembro de uma vez, era uma época da minha vida que eu ia cedo para o Morro Dona Marta. Às vezes eu dormia lá. Às vezes eu dormia lá mesmo, em cima de um sofá. De madrugada me aparece uma mulher. Bateu na porta, apareceu. Ela disse: eu sabia que a senhora estava aqui. Eu disse: você viu a luz acesa? Ela disse: não foi não. Eu tive um sonho. Eu disse: senta aí, quer tomar um copo d'água, alguma coisa? Ela disse: não, eu tive um sonho. Eu tenho certeza que foi Deus que me acordou. Ele disse para eu vir aqui, que a senhora tem uma coisa dentro da sua Bíblia, um envelope azul, que a senhora vai me dar. Eu tinha ido pregar na primeira igreja batista do Lins, e eles me deram uma oferta, e eu botei dentro da Bíblia, no envelope azul. E eu não, na hora que eu recebo a oferta, eu não olho. Eu deixo primeiro, chegar em casa, eu agradeço, não é, Ângela? A gente agradece a oferta e depois abre. Porque o que tem dentro do envelope de oferta não é da nossa conta. A pessoa que deu para o trabalho de Deus. Então vem de Deus. Então eu agradeço a Deus e aí eu vou abrir. Só que eu nem tinha aberto. Não tinha aberto. Eu entendi que aquilo era de Deus. Fui lá na minha Bíblia, tirei o envelope azul e disse: é este? Ela disse: é esse mesmo. Ela tinha me dito: é um envelope comprido.
Eu disse, então está aqui, leva. Aquela mulher caiu no chão e orou. E chorou. Ela pranteou ali. E eu já estava agoniada, querendo que a mulher fosse embora, que eu estava com sono. No outro dia de tarde, ela apareceu lá em casa. Ela apareceu lá na casa de Maria e Marta e pediu a menina, cadê a irmã Edmeia? Ela disse, não está aqui. Eu preciso falar muito com ela. Ela ligou para mim. Ela disse, irmã, as crianças hoje já têm comida. Aquela oferta foi toda para o Vale do Jequitinhonha. Foi quando eu comecei a ajudar as crianças do Vale do Jequitinhonha que estavam passando fome. Porque aqui, nós, no Brasil, esquecemos que crianças, missionários cristãos no Vale do Jequitinhonha estão vivendo abaixo da linha da miséria. Você está vendo? O que é que a oração faz? Deus está sempre atento. Sempre atento, seja a oração do ímpio, seja a oração do santo. Deus ouve e atende a oração. Agora presta atenção. Deus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Agora presta atenção. Eu aqui na terra quero uma coisa que Deus não quer. Então eu ligo na terra, Deus vai ligar na terra? Não. Não sou eu que dobro a mão de Deus. É preciso que na terra eu peça de acordo com a vontade de Deus. Porque quando Deus quer no céu, eu quero na terra, eu posso pedir. Quando Deus não quer no céu e eu não quero na terra, eu posso pedir. É preciso orar em linha com a vontade de Deus. Você vê a oração. Eu não sei o que é que essas mulheres oravam, mas eu sei que elas oravam. Aqui em Atos 16, no versículo 16. Eu não sei o que é que Cornélio orava, mas ele orava a Deus, Deus tomou providência. Agora, se você orar, se você olhar no capítulo 8 de Apocalipse, vamos lá, só um pouco. Apocalipse capítulo 8. Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui. Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amém. Momento sério. O livrinho que estava na mão de Deus, no capítulo 5, quando João sobe, ele começa a descrever a sala do trono. No capítulo 5, a atenção de João se volta para um livrinho que está na mão do Todo-Poderoso. Esse livrinho é selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Eu quero explicar para os irmãos que essa explicação só tem no livro de
do profeta Jeremias, no capítulo 32. Isto é a certidão, o registro de certidão do planeta Terra, da casa do homem. A terra é a casa do homem. A terra foi dada ao homem. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então a terra é do homem. Este livrinho, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, é a certidão de posse do planeta Terra, da casa do homem. Quando Adão pecou, porque Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Adão pecou de cara limpa. Eva foi tentada e foi enganada, caiu no pecado e deu para o marido. Por isso Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Eles ficam cegos, eles ficam nus, mas Adão não deu a autoridade da terra para Satanás. Adão não arrendou, não emprestou, não alugou, não deu a terra. Satanás usurpou, enganou. Então a autoridade do planeta volta para a mão de Deus que havia dado. E isso é representado por esse livro. Deus vai criar um homem na terra que vai ter a autoridade para receber este documento de novo. É isso que acontece. No capítulo 5, esse livrinho, essa certidão de posse, está na mão de Deus. E aí vem aquele anjo forte que grita em alta voz: quem é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos? Silêncio. E João diz: nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de tomar o livro, nem de olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito. Mas um dos anciãos veio e me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar-lhe o livro e abrir-lhe os selos. E quando o ancião diz isso para João, João olha, já estava em pé, diante do trono, dos seres viventes e dos 24 anciãos, um cordeiro como tinha sido morto. E ele veio e tomou o livrinho. E quando ele tomou o livrinho, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entonava um novo cântico dizendo: vocês estão entendendo aqui? Eu vou parar. Quem são os santos? Somos nós. A Bíblia não nos dá autoridade, nem a nós, nem a ninguém, para dizer que santo é aquele que morreu e está fazendo milagre. Porque se eu morresse, pudesse fazer milagre, o primeiro milagre que eu fazia era me ressuscitar. Os santos são aqueles que se renderam a Jesus Cristo e que estão no caminho da santificação. Você vê que quando Paulo escreve para os Efésios, ele diz: aos santos e fiéis em Jesus Cristo que estão em Éfeso. Aqueles santos estavam todos ouvindo a carta. Nenhum tinha feito milagre. Você está entendendo o que acontece aqui?
As orações dos santos, elas sobem. E agora elas estão nas taças de ouro dos 4 seres viventes. E quando o Cordeiro abre o selo, a sua oração está inserida ali. Eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está vendo? João não viu o cordeiro entrar, estava chorando. Porque o anjo tinha dito: nem no céu, João olhando, nem na terra, nem debaixo da terra, parou de olhar para o trono. Se na hora da dor você para de olhar para o trono, você vai chorar que nem João. Quando ele se recompôs e olhou, estava lá o cordeiro, em pé, como tinha sido morto. Ele veio, tomou o livro, porque agora ele é o homem que representa toda a terra. Agora a autoridade da terra volta para o homem. E agora ele vai começar a abrir os selos. Capítulo 6 de Apocalipse, o Cordeiro vai começar a abrir os selos. São 7 selos. No 7º selo vem as 7 trombetas. Na 7ª trombeta, as 7 cartas. Mas aqui, quando chega no capítulo 8 de Apocalipse, os 7 selos já foram abertos. Tudo o que acontece é em relação à terra. Os selos, porque aquele livrinho é o documento de propriedade do planeta Terra, não é? Nós dizemos a escritura de posse. Aí no capítulo 8, que nós acabamos de ler, está escrito: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Os homens costumam dizer que essa é a prova que não tem mulher lá, porque tem silêncio, ó. Mas isso são os homens. Agora o que acontece? O livrinho está todo aberto, está tudo exposto. O 7º selo foi aberto. Aí vão vir as 7 trombetas. O que vai acontecer? Isso é um momento solene na eternidade. Entram 7 anjos, ficam em pé. A cada um desses 7 anjos é dada uma trombeta. São 7 trombetas. Os anjos, cada um recebe a sua trombeta e se prepara para tocar. Mas entra outro anjo com incensário de ouro. A Bíblia diz que veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. Foi dado a ele muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Você entendeu que nenhuma oração que você faz é perdida, porque ela vai em nome de Jesus. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com a sua oração e com a minha. Olha onde vai a oração. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou para a terra. Houve trovões e vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos se prepararam para tocar. Eu queria que você prestasse atenção nesse momento.
o que acontece com as suas orações. Tem gente que diz, parece que minha oração não subiu. Não precisa subir, Deus está aqui. A oração tinha que subir no Antigo Testamento, nós estamos no Novo. Você não tem porque eu estou, Deus, ouve a minha oração. Deus está dizendo a alguém, uma vez eu fui surdo. Nós temos mania de copiar coisas do Antigo Testamento que não está mais na hora. Eu já vi gente dizer, Senhor Deus, nosso Pai, envia o teu Espírito. Deus está dizendo, está aí há quase 2000 anos, você ainda não está sabendo não? Porque ele desceu no dia de Pentecostes. E ficou. Então ele diz, o Espírito Santo visita-nos. Ele disse, eu não vim para visitar, eu vim para habitar dentro de você. Então nós usamos algumas expressões porque não prestamos atenção, que são exatamente contrárias à palavra de Deus. Você já viu para que serve essa oração? Ela perfuma a presença do Deus eterno, seu Pai. A sua oração vale para perfumar. Quando você não tiver nenhum motivo para orar, diga, Pai, eu quero falar contigo. Eu quero perfumar a tua presença. Eu quero perfumar o teu trono diante da eternidade. Eu quero estar presente aí com a minha voz. Ouve, Senhor, a minha voz. Não é? Tem um corinho na minha igreja que diz, I love my Lord because He hears my voice. Eu amo o meu Senhor porque Ele ouve a minha voz. A minha igreja só celebra em inglês, que é uma igreja anglicana. Então, eu amo o meu Senhor porque Ele ouve a minha voz. E eu canto para Ele só quando eu estou com Ele. Porque eu digo, o Senhor quer uma voz mais bonitinha, o Senhor dá um jeito aqui. Porque por enquanto eu só tenho essa. Eu já cantei muito, mas pregando, sem cuidado com a voz, ficou desse jeito. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você não tiver um motivo que você acha que é suficiente para orar, ore para perfumar o trono de Deus. Porque a sua oração sobe, entra e se aninha em Deus, porque você é filho de Deus. Quando os santos oram, a oração deles vai para perfumar. Quando o ímpio ora, a oração fica batendo a porta. Se você observar direitinho, o que o anjo diz para Cornélio, o que foi que o anjo diz? Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Essa é a grande diferença. A oração do ímpio sobe para a memória, ela fica lá se acumulando e batendo. Mas a oração do santo, ela vai direto ao trono de Deus. Ela perfuma o trono de Deus. Esse é o grande problema. Quantos de nós não temos uma vida de oração? Porque não sabemos como começar. Hein? Eu sei que já vai dar 9 horas, mas eu vou ficar um pouco mais. Mas você nunca mais na sua vida vai dizer que não ora, porque você não sabia nem como começar. Tá bom? De hoje em diante a culpa é tua. Eu queria dizer para você o seguinte: não adianta você dizer, de hoje em diante, eu vou gastar meia hora diante de Deus. Não vá, porque você não vai aguentar. Meia hora vai parecer 2 dias. Você não tem hábito. Então, eu lhe aconselho a se responsabilizar com 10 minutos. Comece com 10 minutos.
Ah, mas 10 minutos é pouco. É pouco porque você ainda não fez. 10 minutos. 10 minutos, tá bom? Então você vai escolher. Primeiro você vai fazer o seguinte: eu preciso ter um estilo de vida de oração. Preciso. Fala com Deus e o Espírito Santo. Me ensina, Senhor. Eu preciso. Tu me dás a consciência de que eu preciso. Eu tenho tanto desejo de ter uma vida de oração. Eu queria que o Senhor me direcionasse, mas eu já estou seguindo a sua direção que aquela velha ensinou. Primeiro, você vai pedir a Deus que lhe dirija a um dos livros na Bíblia. Leia a palavra, porque a palavra que está escrita aqui, ela foi gerada no coração de Deus. Peça a Deus um livro. Pode ser que não venha nada naquele dia, 2 dias nada, 3 dias nada. Chega uma hora que você diz: engraçado, eu tenho uma simpatia. Pelo livro de Efésios. Não sei porquê, tenho um carinho assim, uma vontade de ler. Você diz: mas tem um salmo que eu gosto demais. Eu sempre tive vontade de ler o livro de Salmos. Então, você pede a Deus que lhe ajude e você vai começar pelo livro de Salmos. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Aí você abre a sua Bíblia. Aí você escolhe um lugar na sua casa onde você fica à vontade. Pode ser um cantinho de sofá, pode ser na mesa da cozinha, pode ser no seu quarto, ou quem sabe no seu banheiro. Lá ninguém vai lhe perturbar. E depois que você tem um lugar, você bota a sua Bíblia lá, marcada. Primeiro livro de Salmos, Salmo 1. Aí você diz: ó Espírito Santo, me ajuda a determinar o horário. Você vai escolher um horário que ninguém lhe perturbe. Porque se você estivesse conversando com o presidente da República, você não ia permitir que ninguém lhe atrapalhasse. Você está diante de Deus. Procure um momento. Você é casada, não vai fazer uma coisa dessa sem seu marido saber. Não aborreça o homem, você só tem um marido. Vai aborrecer o único que você tem? E tem marido que gosta de ficar no lengue-lengue de manhã cedo. Então, acabou. Você pergunta para ele se pode, se dá. Faça tudo de comum acordo. Digamos que ele diz: tudo bem, pode fazer seu devocional de manhã. Aí você que acorda todos os dias às 6, você vai botar o relógio para despertar 20 para as 6. Por quê? Porque dá tempo de você espreguiçar, dá tempo de você levantar, dá tempo de ir ao banheiro, assentar, acender a luz no lugar que você está. É sempre melhor de manhã, porque ninguém lhe chama. Desliga o mafioso, o celular. Aí você diz: você já tem o horário, 5h40. Você já tem o lugar, você já tem o texto bíblico para começar. O que é que está faltando? Começar. Amanhã, toca o seu despertador, você levanta, vai para o lar.
Quando chegar lá, sua Bíblia está aberta, o texto que você vai usar é o Salmo 1. Você vai ler bem devagar. Mas leia de preferência que você possa ouvir. Porque tem pessoas que têm memória visual e outras têm memória auditiva. Quando você vê e você ouve, você guarda. Então leia para você, bem devagar. Bem-aventurado o Senhor, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente. Você vai ler 3 minutos de leitura. 3 minutos de leitura bem devagar. Você vai ler 1, 2, 3 vezes esse salmo, que são 6 versículos. Passaram-se os 3 minutos de leitura. Agora você vai meditar 3 minutos no que você leu. Como? Você pode ler o capítulo de 50 versículos, mas na hora de meditar, às vezes só dá tempo de meditar 1 versículo. O que é meditar? É entrar. Contar para vocês uma coisa. Você já viu a vaca? Eu vou botar uma vaca. Ela vai lá no capim, ela come, encheu a pança, ela vai procurar uma sombra e vai deitar. Aí ela fica ali, ruminando o alimento que ela comeu. Aquele capim vai voltar para a boca, ela mastiga, engole, volta de novo. Ela está ruminando até que ela tirou o que ela precisava daquele alimento e o resto vai ser posto para fora. É isso que você vai fazer. Você vai ruminar o que você leu. Agora você vai conversar com a palavra. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado, Senhor, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho quer dizer não se move sob o conselho de ímpios. Quer dizer que se eu peço conselho aos ímpios, eu deixo de ser feliz. Porque eles não vão me aconselhar de acordo com a vontade de Deus. Então, ímpio não pode me aconselhar. Mas quantas vezes eu tenho ido buscar conselho com psicólogos não cristãos? Não. Eu estou andando sob o conselho de pessoas que não conhecem a Jesus. Mas quantas vezes a gente está andando, a gente está se movendo, está andando sob o conselho, a orientação de ímpios? Mas aqui o Senhor diz que também a gente pode se deter no caminho de pecadores. Andar tem movimento, mas deter significa parar um pouco. É como se eu fosse andando, tivesse uns amigos no bar, eu dava uma paradinha. Dá uma paradinha para ver o que está acontecendo. Não faz mal. Eu não tenho que perder tempo com isso. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui você tem 3 movimentos. Você está andando, daqui a pouco você dá uma paradinha, daqui a pouco você fica. Você se assenta. São 3 verbos fortíssimos. Senhor, eu quero tirar isso da minha vida. Eu te peço agora, o Espírito Santo,
que o Senhor tire isso do meu coração. Você conversa com essa palavra, pensa nesses 3, passaram mais 3 minutos. São só no primeiro versículo. Passaram 3 minutos. Agora você vai orar 3 minutos em cima do que você meditou. Ó Divino Espírito Santo, Tu estás aqui para me ensinar, Senhor. Eu te peço, pela Tua palavra que diz que eu serei feliz, que eu serei bem-aventurada se eu tomar conta do modo como eu estou me movendo. Será que eu tenho me movido, feito as minhas coisas no conselho de pessoas que não são de Deus? Será que eu tenho me detido nas coisas do mundo para tomar posição ali? Será que eu tenho me assentado na roda daqueles que escarnecem os outros? Daqueles que fazem piada com os outros? Daqueles que não têm amor pelos outros? Então não poderei ser feliz. Eu te peço agora, Senhor, estende a Tua mão sobre a minha casa, livra os meus filhos de andarem no conselho dos ímpios, livra eles dos maus conselhos, dos maus amigos, dos maus mestres, livra-os de se deter no caminho desses maus amigos, para que eles não parem, não se assentem, não se sintam bem na roda daqueles que escarnecem. Livra meu marido. Passaram os 3 minutos. Você ficou 9 minutos na presença de Deus. 3 minutos você leu. 3 minutos você meditou, conversou com a palavra. 3 minutos você orou. Cumpriu a sua parte de hoje. Amanhã você levanta, você vai para o mesmo salmo, por quê? Você vai meditar e orar em todos os versículos. E você só fez o primeiro versículo. Amanhã você lê ele todo, 3 minutos, e você já vai meditar a partir do versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Isso vai acontecer com você. Sabe, a primeira coisa que vai acontecer é que durante esse tempo de meditação, o seu coração vai se abrindo para descobrir pecados que estão ocultos na sua vida. É no momento da oração, da meditação, da leitura, que o pecado ele surge, porque tem muitos pecados que nós nos acostumamos com eles. Eles fazem parte do nosso dia a dia. São pecados mais queridos. Às vezes achamos que eles são necessários. Às vezes achamos que são pecadinhos. Lembra aquele momento lá em Cantares, em que a mulher diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Não são as coisas grandes que devastam a sua relação com Deus, são as rapozinhas. Aquelas coisas pequenas que você nem dá valor a elas. Elas destroem casamentos, todo tipo de relacionamento. Às vezes você encontra com um casal que se divorciou porque, ai, irmã, não sei tanta coisa que aconteceu. As rapozinhas foram se acumulando. Não precisou um ato grande, foram rapozinhas que foram devastando o relacionamento. Você vai criar o hábito de todos os dias levantar nesse horário. Mas tem uma coisa que você tem que tomar cuidado.
Toda decisão que você toma, você tem que dar atenção com ela. Porque um ato voluntário tem 4 fases: concepção, deliberação, resolução e execução. Você concebe: eu vou ter uma vida de oração. Surge no seu coração essa ideia santa. Você concebeu. Agora você vai deliberar. Realmente eu preciso. Não tem como ser filho de Deus sem uma vida de oração. Eu tenho tempo, eu vou ter tempo para fazer isso. Aí você começa a deliberar, examinar os prós e os contras daquilo que veio no seu coração. Aí você resolve. Eu resolvi. Eu vou começar uma vida de oração. Aí você toma todas as providências. O lugar para você orar, o livro que você vai começar, o horário. E você põe o relógio para despertar. Falta, já está resolvido, mas falta a execução. Quando chega amanhã, que o relógio desperta, você diz: amanhã eu começo. Você não executou. Isso se chama abulia. Vontade fraca. Você tem que fazer um esforço. E esse esforço, na maioria das vezes, é contra você. É contra você. Olha, Jesus Cristo diz: queres ser meu discípulo? Então, nega-te a ti mesmo. Você tem que dizer não a si. Você tem que dizer não a si mesmo. Você não vai dizer que é seu filho que impede você de orar, seu marido, sua família, o trabalho. Não. Uma senhora me disse uma vez, na Bahia: irmã, eu tenho uma admiração tão grande pela sua vida. E eu realmente, eu queria andar com a senhora. Eu queria andar com a senhora. Isso o povo diz para a Ângela, né, Ângela? Eu queria estar no seu lugar. Eu queria andar com a irmã de minha. Coitado, eles não sabem o que estão dizendo. Pergunta para ela se é fácil. A velha aqui é difícil, a velha é pecadora. É difícil. Já viu velho fácil? Não tem. Velho é bicho teimoso. É bicho que tem hábitos. Isso, abençoa a garota lá. Eu disse: mas se você tem esse chamado, por que você não vai? Irmã, não dá. Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho emprego, eu tenho minha casa. Eu digo: minha filha, quando você for orar, nunca peça a Deus que tire os empecilhos. Porque Ele vai tirar o empecilho, emprego, empecilho, marido, empecilho, filhos, empecilho, casa. Porque toda essa bênção você está colocando como empecilho para servir a Deus. Então não peça a Deus para tirar os empecilhos. Você pode ter uma vida de oração. À medida que você vai fazendo esses 9 minutos de manhã, lê 3 minutos, medita, conversa com a palavra 3 minutos, ora 3 minutos, em cima do que leu e meditou. Você vai vendo, primeira coisa, manifestação de pecado oculto. Manifestação de pecado. Você está chegando diante de Deus. Lembra do profeta Isaías? O homem profetizava diante da corte do rei Uzias. Mas quando o rei Uzias morreu, ele ficou no ar.
E ele diz no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as abas de suas vestes encheu o templo, os serafins. Ele vai descrever a visão que ele tem de Deus no seu trono. E quando ele se encontra na presença de Deus, ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Você disse o quê? Profeta de boca porca? Foi ele que disse, está escrito, Isaías 6. Por que ele nunca tinha visto que tinha lábios impuros? Porque ele nunca tinha chegado diante de Deus. Você vai começar a descobrir pecados que estão escondidos na sua vida à medida que você começa esse seu devocional. Vem manifestação de pecados ocultos. Vem o espírito de santidade. O que é o espírito de santidade? O espírito de santidade anda de mãos dadas com o espírito de obediência. Você começa a ter prazer de obedecer a Deus só para agradá-lo. Você começa a se preocupar em agradar a Deus, em fazer aquilo que é agradável a Ele. O autor de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 28, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo sem temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando você começa, comece com 9 minutos, 3 minutos de leitura, 3 minutos de meditação, de conversa, 3 minutos de oração. Sabe o que vai acontecer? Você levanta daquele lugar, aí você vai tomar banho. Bem-aventurado o homem que não anda, não para, não se assenta. Daqui a pouco você está tomando café, bem-aventurado. Esse versículo que você engoliu de manhã, ele fica voltando. O dia todo, até de noite, ele vai permeando a sua alma e você começa a orar sem cessar. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai memorizar a Escritura, de tanto repetir. E esta palavra, quando você for falar, ela sai. Por quê? Porque você a engoliu. Ela foi para dentro de você. Vai chegar um momento que você acha que 9 minutos é pouco. Passe para 12. 4 de leitura, 4 de meditação, 4 de oração. Aí, irmã, 12 está pouco, vai para 15 minutos. 5 minutos de leitura, 5 minutos de meditação, 5 minutos de oração. Você vai aumentando à medida que você vê que dá para você. Você vai sentindo vontade de permanecer mais tempo na meditação. Não faça assim, hoje um pedacinho de salmo, amanhã um pedacinho. Não, pegue um livro. Pegue um livro da Bíblia, um que você tem vontade de ler. Um livro que você tem vontade de ler. Porque esse desejo de ler um livro da Bíblia já é o Espírito apontando para você que Ele quer lhe ensinar e lhe alimentar através daquele livro. Pode ser o livro que for.
Estava falando disso uma vez com uma moça. Ai, irmã, eu tenho vontade de ler a terceira carta de João. Eu disse, preguiçosa. Mas ela foi para a terceira carta de João e gostou. Então, o conselho que eu tenho para você é esse. Desenvolva, comece, porque oração é a arte da comunicação com Deus. Mas essa arte, só quem pode lhe ensinar é aquele que já foi enviado. Porque o espírito da oração chega dentro de você. O espírito da adoração já está dentro de você. O espírito do evangelismo, do ensino da palavra, já está dentro de você. Oração não é nada mais, nada menos do que o retorno à comunicação com Deus. Sabe quando a palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você pode retirar a palavra verbo e dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Deus envia esta palavra para o ventre de uma mulher, para nascer homem. Nós somos movidos pela palavra e pelo Espírito que está dentro de nós. Quando você abre a palavra, o Espírito vai... Quando você abre a Bíblia, o Espírito abre a palavra para você. Pouco a pouco ele vai, rasgando, para dar para você o alimento que está aqui. Tem um momento lá em Cantares, em que a mulher estava igual muito crente. Não se fixava na Bíblia, não se fixava nas coisas. Toda hora ela parava de fazer as coisas, aquele crente meio que ping-pong. Aí chega no momento, no capítulo 6, no versículo 11, que ela diz, desci ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como me encontrei no carro do meu nobre povo. Aí o mundo diz para ela, volta, Sulamita, volta para que te contemplemos. Ela diz, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Maanaim é acampamento duplo. Aquela mulher vivia entre o céu e o inferno, entre o mundo e a igreja. Ela não se fixava. Mas agora, ela se firmou porque desceu ao jardim das nogueiras. Vocês sabem o que é a noz, não é? A noz é um fruto tão duro, da casca tão dura. Mas quando você pega ela assim, você sabe, lá dentro tem uma castanha tão suculenta, tão boa. Mas se você não quebrar a casca dela, você vai ficar com fome. O que é que acontece com a palavra aqui? Descer ao jardim das nogueiras é descer ao lugar em que tudo está encoberto, mas o Espírito Santo vai quebrar, vai desvendar, ele vai tirar o véu para você, e você começa a se alimentar do que está dentro da palavra. Esse é o lugar da meditação. À medida que você vai conversando com a palavra, o Espírito Santo vai abrindo mais e mais a palavra com você. Não tenha pressa. Eu li não sei quantos capítulos. Não. Você pode ler, mas a meditação é num espaço pequeno. Amém? Que quando você vai aumentando esse tempo, você vai crescendo no seu tempo devocional,
Você vai criando prazer no seu encontro com Deus. E você dali sai com vontade de ficar. Você vai crescendo. E você vai buscando mais tempo. E você vai ver o bem que isso vai lhe fazer na sua vida de oração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.